com a ciranda das aprovações e também suspensões de quebras de sigilos telefônicos aprovadas pela CPI da Covid. Até o momento, o panorama é o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu as quebras de sigilo de 2 servidores do Ministério da Saúde: Flávio Werneck, que é ex-assessor de Relações Internacionais da pasta, e de Camille Garreta, que é ex-diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia. O também ministro do STF, Ricardo Lewandowski, decidiu no sábado negar os pedidos de liminar apresentados pelas defesas e manteve as quebras de sigilo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação, Mayra Pinheiro. Educação da Saúde. Os demais 15 nomes que fazem parte da lista da CPI da Covid seguem com os sigilos telefônico e telemático quebrados, até que se decidam aí pelo contrário. O relator da CPI, Renan Calheiros, afirmou que Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e Fábio Weingarten são nomes fortes para passarem para a condição de investigados pela comissão. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio aí da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas à CPI e a Renan Calheiros. Muito bem, agora nós vamos falar sobre esse tema, justamente aí com críticas do presidente, mais uma vez ao Renan e também à própria CPI. E eu vou começar com você, Rodrigo Constantino. Como é que você avalia essas quebras que foram autorizadas? Eduardo Pazuello, houve a justificativa que eles não estão sendo acusados, não há crime, mas de qualquer forma o sigilo está quebrado. Constantino. Pois é, né? Isso lembra, Marcelo, que a CPI, apesar de ser circense e controlada por vagabundos, pelo gabinete paralelo do lulismo, tem muito poder, né? Tem poder e tem um Supremo Tribunal Federal camarada, companheiro, que, para começo de conversa, mandou instaurarem a CPI, que ia ser no início apenas com esse foco restrito, que na prática está sendo isso. Porque aí chegou a hora dos governadores, o STF já entrou também dando uma mãozinha, né? Então não estão querendo que a CPI saia desse foco restrito de ficar produzindo narrativas para tentar desgastar o presidente Bolsonaro. E aí, sem muita materialidade, sem qualquer indício mais concreto, começa a pedir quebra de sigilos, porque tem poder, né? Então isso lembra o perigo de você colocar um poder arbitrário na mão de vagabundos que deveriam eles estarem presos atrás das grades ou pelo menos sendo devidamente julgados, mas contam com foro privilegiado e companheiros muito importantes, eu diria até mesmo supremos, né? Então, é ridículo isso, né? Quer dizer, por que o assessor da presidência, Felipe G. Martins, vai ter sigilo quebrado? Quer dizer, porque fez assim com o paletó? O negócio foi para o escárnio, né? E isso é muito perigoso para o Estado Democrático de Direito. Isso mostra o perigo real de uma ditadura, de um poder abusivo, né, arbitrário, enquanto que jornalistas e companhia ficam aplaudindo porque o alvo são bolsonaristas, porque eles não ligam muito para os meios, eles só querem focar nos fins e eles acham que quaisquer meios são justificáveis para esse fim nobre de tentar salvar o Brasil da ameaça bolsonarista, né? O presidente Bolsonaro, por sua vez, está certo, né, em lembrar que o Renan Calheiros, que é o relator desse circo todo, desse picadeiro, ele tem experiência, né, em desvio de recursos e não quer que chegue lá a CPI, e também fez uma analogia, uma comparação com o que acontece aqui nos Estados Unidos, né, que o Senado e a política americana está discutindo a origem do vírus chinês, né? Então, mostra a diferença, né? E nós vamos tratar na próxima pauta disso, o G7 subindo o tom com a China, enquanto que essa CPI circense, nós vimos as cenas mais constrangedoras da história. Senadoras como a Cátia Abreu e tudo falando que o certo seria se curvar e pedir para a China passar em cima, pisar, né? Quer dizer, vai se humilhar assim lá em Cuba, sei lá. É muito pouco apreço pela democracia, pelas liberdades. Então, nós estamos vendo, na verdade, a total inversão de valores. Uma CPI dominada por bandidos, por vagabundos e por lulistas, que é basicamente sinônimo, né, querendo usar as prerrogativas que a CPI tem para tentar encontrar alguma coisa, não é que tem algum tipo de indício e vai atrás, é o contrário, né, coloca a carroça na frente dos bois, como fez com o inquérito ilegal. O próprio Supremo é mancomunado nesse esquema, né? Porque o Supremo tem feito esse tipo de coisa. Então, é assim, quebra tudo que é sigilo e vamos ver se encontra alguma coisa. Ora, isso é o inverso de um Estado democrático de direito, né? Isso sim é uma grande ameaça
a nossa democracia. E, repito, estamos vendo isso com uma grande concertação, muita gente mancomunada ali nesse conluio, que envolve desde ministros supremos, passando pela mídia, pelo Senado, né, e por esse establishment todo que quer a volta mesmo do ladrão, né, do petista, que, graças ao Supremo, não só está solto, como elegível. É tudo o que mais se aproxima, talvez, de um verdadeiro golpe à democracia brasileira, enquanto que os jornalistas insistem no fantasma que só eles enxergam, que seria a tal ameaça fascista vindo do bolsonarismo. Amanda, cada juiz, cada cabeça uma sentença, alguns nomes então obtiveram a quebra, está valendo para a CPI, outros nomes não. Você acredita que há fundamentação para essa quebra? Primeiro, é importante entender as diferenças entre esses nomes, Marcelo, e, sobretudo, entender a prerrogativa de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito que age como uma autoridade judiciária. E, tal qual como juiz, ela tem a prerrogativa, sim, de quebrar sigilos, né, bancário, fiscal, telemático, telefônico, como a CPI fez, desde que garantidos os direitos fundamentais, né? Então, esse pedido tem que ter a fundamentação, ele não tem que ter fundamentação e ele não pode agir de forma desproporcional a direitos e garantias fundamentais. Então, a gente tem que pensar que a CPI parte desse pressuposto, da mesma forma que um juiz, quando ele quebra o sigilo de qualquer pessoa. Então, a CPI, a lei dá a ela esse poder, esse direito, ela está imbuída dessa prerrogativa. Primeiro, é importante a gente entender isso. Então, não há nada que aconteça à margem do Estado de Direito, nem há nada autoritário aqui. O que o ministro Barroso entendeu, no caso desses dois servidores mais laterais do Ministério da Saúde, a gente tem os nomes aqui, o Flávio Werneck e a Camille Sacchetti, né? Que a necessidade da quebra de sigilo não foi devidamente fundamentada, como de um juiz, por exemplo. Quando ele vai quebrar o sigilo de alguém, ele precisa fundamentar aquele pedido. O Barroso entendeu que aquilo não estava individualizado, portanto, suspendeu a quebra desses sigilos. No caso de outros personagens mais centrais da CPI, Eduardo Pazuello, Mayra Pinheiro, conhecida como a Capitã Cloroquina, o ex-ministro Ernesto Araújo, aí os outros dois ministros do STF, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, entenderam sim que havia fundamentação e que a CPI estava agindo normalmente com esse poder de autoridade judiciária e, portanto, concederam esse poder. Então, não há nada aqui fora do normal. Então, o que isso sinaliza? O que vai acontecer hoje, por exemplo, eu conversei com alguns senadores, vai ter uma reunião à noite desse grupo do G7, eles se chamam de G7, o que estará sobre a mesa? Primeiro, decidir se eles vão recorrer ou não dessa decisão do Barroso. Então, por mais que eles assumam que são personagens laterais, né, um desses senadores me falou, não sei nem o que esse pedido de quebra de sigilo estava fazendo ali no meio, nem tinha essa necessidade, mas é possível que eles recorram para não abrir um precedente para que outras quebras de sigilo possam ser eventualmente suspensas. Então, é provável que eles recorram. E outro assunto que estará sobre a mesa é um pedido do relator e senador Renan Calheiros de transformar algumas testemunhas em investigados. Aí, como você disse aí na sua abertura, Marcelo, então Pazuello, Ernesto Araújo e o Fábio Weingarten, que é o ex-secretário de comunicação, ex-SECOM, devem transformar-se em investigados, mas isso ainda vai ser colocado para discussão, para debate entre os senadores. E há também muitos documentos sendo analisados, pelo que eles me contaram, principalmente de laboratórios que aumentaram muito a sua produção com medicamentos do kit do tratamento precoce, né, ivermectina, hidroxicloroquina. Então, eles querem também procurar, tentar seguir essa rota, essa trilha do dinheiro para saber esse aumento da produção e também como isso está relacionado à propagação, a propagação dessas notícias falsas, né, das notícias sobre o tratamento precoce. E aí temos também os depoimentos dessa semana. O Marcelo Campelo, que é secretário de Saúde do Amazonas, vai à CPI amanhã, e os senadores querem que ele explique a falta de oxigênio do Amazonas, quando foi avisado e se o governo federal teve acesso ou não. Aí na quarta-feira a gente tem o Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, que reclama que foi perseguido pelo Bolsonaro, então talvez ele tenha alguma coisa aí a acrescentar à CPI. E na quinta-feira o Carlos Wizard, que é aquele empresário, ele foi convocado e por enquanto não confirmou participação ou não. E os senadores, outra decisão importante a ser tomada hoje, os senadores vão decidir caso ele compareça ou não, caso ele não compareça, que medidas podem tomar. Se é uma condução coercitiva, eu até ouvi de um pedido de prisão preventiva. Então, são essas decisões, são essas as cartas que estão sobre a mesa nessa semana. Mas essa quebra de sigilo vai ajudar os trabalhos a avançarem bastante.
Serrão, nós observamos aí há pouco tempo atrás a divulgação de mensagens envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, procurador Deltan Dallagnol. Isso foi feito de uma maneira criminosa, mas as mensagens foram vazadas e houve uma repercussão em praticamente a implosão da Lava Jato e também houve uma mudança de comportamento do juiz do Supremo Tribunal Federal. A gente pôde observar nos julgamentos que logo nós tivemos. Qual que é a implicação agora dessas mensagens de Eduardo Pazuello, outros ex-ministros? E o que isso pode trazer de implicação para eles e para o governo, Serrão? Marcelo Matos, você foi no ponto, na veia. Qual é o problema maior do Brasil hoje? A falta de liberdade, o desrespeito à institucionalidade. Os poderes estão batendo cabeça, cada um atropelando o papel do outro. A tal independência entre os poderes parece uma ficção no Brasil. Cada um deles assume o papel do outro quando é conveniente. Pode ser legal, mas não é legítimo que uma comissão parlamentar de inquérito possa ter papel de poder judiciário. Judiciário é judiciário, menino é menino e, né, como aquela musiquinha lá do Falcão, né? Cada coisa tem a sua separação. No Brasil, não. Tudo está confuso. Então, aqui, o judiciário legisla, condena, ele perdoa, ele abre processo, substitui o Ministério Público, o Legislativo, ele quer assumir o papel de judiciário, o Executivo fica perdido no meio disso tudo. Então, a guerra de todos contra todos no Brasil é um equívoco. Agora, essa comissão parlamentar de inquérito, que eu chamo de comissão picareta de inquisição, ela não tem legitimidade para pedir a quebra de sigilo de ninguém. Isso é absolutamente antidemocrático. Isso é um ato absolutamente de regime de arbítrio. E nós, no Brasil, a imprensa brasileira, lamentavelmente, está sendo conivente com essa quebra da liberdade. A pandemia, o pandemônio ou a fraudemia tem mostrado mundialmente que tudo isso que está acontecendo agora, todo o processo em torno do que está ocorrendo com esse surto de Covid-19 é um atentado completo à liberdade individual da humanidade, dos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes que temos no mundo. E, particularmente no Brasil, nós há muito tempo temos assistido esse desrespeito institucional, esse ataque às liberdades. O que acontece é que o Poder Supremo, o Supremo Tribunal Federal, não está cumprindo o seu papel de guardião da Constituição para que seja respeitado o artigo 5º dela, que claramente a nossa Constituição, nesse ponto, ela é falha em diversas questões, mas no nosso artigo 5º, em relação a direitos e deveres individuais, ela é muito avançada e muito clara e o Supremo não está garantindo isso. É vergonhoso que alguns ministros, como Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, tenham endossado a posição arbitrária e autoritária dessa CPI. Parabéns, mais uma vez, ao ministro Luiz Roberto Barroso, que sempre tem se demonstrado, pode-se criticar o Barroso por vários pontos, mas nessa questão da defesa do direito individual, ele tem agido sempre corretamente como um magistrado equilibrado. A votação do Barroso é a mais correta do ponto de vista do bom senso, do respeito à lei, à legalidade e ao direito individual. A dos outros tem que ser questionada. E nós temos que lutar contra as arbitrariedades que vêm sendo cometidas, inclusive pelo poder legislativo. O Senado acaba de aprovar uma excrescência, que é o tal do passaporte sanitário, que cria a categoria de quem tomar vacina. Quem tomou vacina vai estar dentro do passaporte, dentro da lei. Quem não tomou ou não pode tomar vai ser um cidadão de segunda classe? Que é isso? Que regime democrático é esse? É por isso que eu afirmo, no Brasil não temos democracia, aqui é um arremedo completo de um regime altamente disfarçado de autoritarismo. E o Rodrigo Constantino quer fazer sua complementação, pois não, Constantino? Quero sim, Marcelo, porque o Serrão toca no ponto-chave aqui, né? Ele falou que não tem legitimidade para essas quebras. E é exatamente isso. Ninguém falou que a CPI não tem o poder
de fazer. O que se chama atenção é justamente usar de forma arbitrária esse poder. E é curioso que os militantes, quando interessa, eles mudam o discurso. Agora a CPI ela tem poder de juiz, né? Mas à época, não, mas a CPI é política, porque se é juiz, e aí realmente muitas pessoas na época apontaram para isso, está de acordo com o Código Penal e tudo mais, não poderia ter, por exemplo, o Renan como relator, porque um juiz não pode julgar um parente até 3º grau. E o filho dele é um dos governadores que já tem indícios, inclusive, de problemas. Então, é tudo muito absurdo. Agora, quem vai definir, né? É o Supremo Tribunal Federal, que o Toffoli julgou um caso envolvendo o próprio Toffoli, né? Aí realmente virou o escárnio total. E outra coisa é se as pessoas que estão aplaudindo, porque, repito, não ligam para princípios, não possuem nenhum tipo de apreço pelos meios, pela importância de defender a coerência, né? Porque o alvo é Bolsonaro, então vale tudo. Vamos ver se essas pessoas vão aplaudir se começar a defender a quebra de sigilo à torta e à direita de tudo que é governador e prefeito. Mas não conseguimos nem convocá-los ainda direito, porque aí o Supremo se mete para proteger, né? Então é tudo realmente muito escárnio. E só há uma conclusão, né? Mas a população já percebeu. Quem está tentando até hoje, depois de tudo que a gente viu, levar essa CPI patética a sério e enche a boca para falar de Renan, o relator Renan Calheiros, com seriedade, essa pessoa é que obviamente não é séria. Amanda, você também quer fazer sua complementação? Qual o poder aí dessas conversas, Amanda? Marcelo, primeiro é preciso deixar claro aqui que a CPI é um instrumento constitucional das minorias legislativas e por isso ela foi implementada, por isso o ministro Barroso fez questão que ela fosse implementada, atendido a determinados critérios. É um instrumento da minoria, é importante porque a fiscalização do poder legislativo sobre o executivo, e mesmo se o executivo tiver a maioria no Congresso Nacional, como é o caso historicamente aqui na democracia, desde a redemocratização brasileira, ainda assim é um instrumento que salvaguarda esse direito. E, de novo, a CPI ela não tem poder, por exemplo, de prender ninguém, salvo a prisão em flagrante, como já aconteceu em outras ocasiões, né? Ela também não pode determinar interceptação telefônica, mas ela pode sim quebrar os sigilos bancário, fiscal, telemático, telefônico. Foi isso que ela fez. Não é nada diferente do que acontece em investigações criminais e juízes fazem com réus. Então, a CPI, como a Comissão Parlamentar de Inquérito que age com esse poder de autoridade judiciária, se tiver bem fundamentado esse pedido, se tiver contradições e casos, uma investigação ainda elucidar, como claramente há nos casos do ex-ministro Pazuello, da Mayra Pinheiro, do Fábio Weingarten, esse sigilo pode ser quebrado. É lógico que esse sigilo não tem que ser aberto para todo mundo. A CPI tem esse compromisso também de salvaguardar esse sigilo. Ela tem que proteger esse sigilo da pessoa. Isso não pode ser aberto publicamente, divulgado publicamente. Mas, partindo dessas premissas, não é só essa CPI que fez isso, outras milhões de CPIs durante a nossa história fizeram a mesma coisa. É porque, logicamente, que o governo tem muita coisa a esconder, está preocupado naturalmente, aí age e reage dessa forma, né? Dizendo que é vítima de arbitrariedade, sujeito a arbitrariedades, não tem arbitrariedade nenhuma, está tudo acontecendo como estipula a nossa lei, como estipula a Constituição, né? E sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, que concedeu o direito de ficar em silêncio não só a adversários do governo, mas a apoiadores do governo também, até como o próprio ministro Eduardo Pazuello, como a Mayra Pinheiro, todos eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal e foram atendidos. Então, é só para deixar claro que tudo acontece como manda a Constituição, como mandam as leis. Fecha esse tema então, Serrão. Vou fechar. O Brasil é um país que tem excesso de leis, regramento excessivo. E aqui impera a injustiça conveniente ou então o rigor para punir a quem convém. Temos que debater seriamente a questão da liberdade no Brasil e como os poderes estão se comportando. Todos eles estão se comportando muito mal. Executivo, Legislativo, Judiciário, Poder Supremo, Poder Militar, todo mundo tem que ser questionado. E esse é o papel correto da imprensa. Não podemos passar a mão na cabeça do que está errado do ponto de vista institucional.